Fala pessoal, tudo bom? Passando para dar mais uma dica rápida aqui, e o tema de hoje é um tema bem legal, tanto que mal coube aqui no quadradinho do vídeo. Olha só, preposições no fim de frases ou, né, um título um pouco mais poético, usando preposições com pronomes relativos. Aí você pode parar e olhar, caramba, meu, né? Que pronome relativo, preposição no fim de frase, que negócio meio doido, né? Mas existem alguns casos, principalmente se a gente voltar a alguns vídeos e algumas aulas, em que você pode pegar uma frase do tipo I don't have anybody to talk to. Então você tem um conversar com, talk to, e esse to tá solto no final da frase, ele tá lá sozinho, mas né, como que ele chegou lá? Por que ele chegou lá, né? Então é um negócio meio doido. Só pra gente lembrar, então, o que seria um pronome relativo? Pronome relativo é o famoso, um dos pronomes relativos que a gente tem no português, é o famoso que. Então, ela é a menina que me ajudou. Às vezes, algumas pessoas podem até usar ela é a menina quem me ajudou. A gente também pode usar essa é a casa onde eu moro ou essa é a casa em que eu moro. Então, esse onde, que, eles acabam aparecendo como um pronome que liga. Na verdade, ele retoma o que foi dito anteriormente e liga duas frases, duas orações, para quem gosta dos termos gramáticos aí. O que acontece? Dá pra gente reparar que geralmente esses ques, né, ou o qual, da qual, eles vêm com uma preposição antes. E isso em inglês, dependendo da frase, pode fazer com que essa preposição seja jogada para o final da frase. Tem um outro vídeo que a gente já falou sobre isso, que é quando a gente faz perguntas e tag questions. Tag question não é um caso desse, óbvio, mas está no mesmo vídeo. E a gente tem casos em que você está jogando a preposição para o final na pergunta. Mas só para a gente tentar ver como a preposição pode operar junto com os verbos, vamos pegar dois exemplos. Ela quer falar com você e eu não sei com quem ela falou. Interessante perceber que quem fala, fala com alguém. Então, o com é a preposição que a gente vai ter que usar para poder dar sentido para esse verbo. E se a gente for passar essas duas frases para o inglês, a gente vai ter She wants to speak with you. Então, speak with, né? Falar com você. Bonitinho aqui, tranquilo. E a segunda frase, a gente vai que é um pouco, né? Já tem um com quem. Você pode ter duas maneiras de construir. A primeira seria I don't know who she spoke with. Então, eu não sei com quem ela falou. E repara que esse com está indo para o final da frase. Né? Então, de certa maneira, você pode até dizer que a preposição tem que vir sempre ao lado do verbo. A gente poderia pensar dessa maneira, acaba até facilitando. Então, se eu usei o speak lá para o final, porque não teria como encaixar ele no meio, a gente manda a preposição acompanhando o verbo também. Mas existem alguns casos em que a gente pode fazer o que está aparecendo na frase de baixo. I don't know with whom she spoke. Então, esse whom, que está vindo depois do with, seria o who de quem. E a gente acaba aprendendo, quando aprende isso em algum curso de inglês ou com algum professor, que o whom é o who que vem depois de preposições. Se você parar para pensar um pouco melhor, assim, quem fala, fala com alguém, com alguma pessoa. Então esse who que aparece depois do with, nada mais é que o complemento do verbo falar. Tá? Quem fala com alguém, fala com quem. Então o who, enquanto complemento, precisa do M. E é uma coisa interessante de se perceber, porque até mesmo em outros países de língua inglesa, que as pessoas nascem falando inglês, nem sempre essa regra é aplicada. Igual muitas regras aqui do português também, que a gente no Brasil, em Portugal, ou qualquer outro país de língua portuguesa, acaba não seguindo, né? Então a gente tem aquela regra bonitinha como deveria seguir, mas né, numa mesa de bar vale tudo, desde que as pessoas consigam entender o que você está falando. Vamos pensar em alguns outros verbos que precisam de preposição. Então tem aqui, eu sonho em ser médico, ele pensa nela, bem romântico, eles olham para nós. Fazendo a tradução dessas três frases, a gente vai ter I dream of being a doctor. Lembra que verbo que vem depois de preposição, que é o caso do be aqui, está vindo depois do of, precisa vir com ing. Na segunda frase, he thinks about her, então ele pensa nela. Você também poderia usar, também é aceito utilizar no lugar do about o of, que é o of, né? He thinks of her. Não ficaria errado, ficaria certo também. E a terceira frase, they look at us. Lembra que o look é aquele verbo que, conforme a preposição que você coloca depois, você acaba mudando o sentido dele, né? Por exemplo, look at é olhar para, mas look for é procurar. Então, a gente pode falar que é um phrasal verb, né? Que é um verbo frasal, que vem com a mistura de um verbo com uma preposição, e isso acaba alterando todo o sentido dele, né? Da tradução dele. A gente tem que tomar cuidado, às vezes, para não cair em nenhuma armadilha.
O que acontece então aqui que a gente consegue ver, né? Que você precisa das preposições. E essas frases são bem simples, na verdade, porque elas estão seguindo direto, né? Você tem o verbo, a preposição, o complemento, tudo em ordem. Mas um caso bem interessante é quando a gente está querendo meio que escapar da culpa e a gente fala, não sei nada disso não sei o que ele estava fazendo, eu não sei onde ele estava, eu não sei com quem ele estava conversando. Então é um caso que usando esse I don't know, por exemplo, para dar uma informação com um verbo que tem uma preposição, a gente pode acabar tendo alguns casos como esses daqui que a gente está vendo aqui. Vamos só dar uma lida junto, olha só. I don't know what he dreams of. Então eu não sei com o que ele sonha. I don't know where she looks at. Eu não sei para onde ela está olhando ou para onde ela olha. I don't know who they wait for. Eu não sei por quem eles esperam. Ou eu não sei quem eles esperam. Também provavelmente a gente falaria aqui no Brasil, falaria em português. I don't know who he talks to. Eu não sei com quem ele conversa. I don't know who he works with. Eu não sei com quem ele trabalha. Então, pode reparar que em português, com, por, né, para, são preposições que aparecem todas no meio da frase junto com esses pronomes que a gente chama de pronome relativo. Que, qual, quem, onde. Então isso é interessante reparar que no inglês, nesse tipo de frase aqui com I don't know, você vai ter que pegar essa preposição e jogar para o final. E esse é um tipo de erro que a gente pode cometer porque a gente às vezes até acaba comendo essas preposições. Se a gente pegar a terceira frase, I don't know who they wait for, eu não sei por quem eles esperam, muito provavelmente eu pelo menos falaria, eu não sei quem eles esperam, eu não colocaria esse por. E se eu fosse fazer essa tradução ao pé da letra para o inglês, eu muito provavelmente comeria o for no final. Mas eles precisam dessa preposição no final da frase por conta do verbo wait, porque quem espera, espera por alguém ou por alguma coisa. E é interessante você perceber que isso realmente só acontece com verbos que têm preposição. Porque se você olhar a última frase, I don't know where he eats, né? Eu não sei onde ele come. Quem come, come alguma coisa. Você não tem uma preposição de, para, ou algo do tipo com o verbo comer. E é exatamente por isso que nessa frase você não vai conseguir encontrar uma preposição depois do eat. Pode até ser que você encontre algum caso de I don't know where he eats at. Então, esse at simbolizando que você está querendo dizer um local, um restaurante ou um tipo de bar. Mas essa frase aqui embaixo, essa última, passaria corretamente, sem problemas, do jeito que ela está. Então, você não precisaria necessariamente da preposição. Na verdade, esse vídeo foi mais para mostrar, então, para relembrar, na verdade, né, porque a gente já viu isso em aulas passadas, a importância de conhecer a regência verbal, como a gente pode dizer, dos verbos. Então, saber qual verbo precisa de qual tipo de complemento, qual tipo de preposição. E é bem bacana estar atento a esses detalhes, porque acabam fazendo a diferença quando a gente vai falar ou escrever em inglês. Pessoal, era só isso então. Um abraço e até a próxima.